Amém, igreja? Louvado seja Deus, né? Os estudiosos que estudam a igreja, o trabalho, o desenvolvimento da igreja, eles dizem que se você quer conhecer uma igreja, olhe para o demonstrativo das finanças da igreja. Aonde a igreja está investindo, aonde ela gasta mais. Então você sabe, tem um raio-x, né, do desenvolvimento, da saúde da igreja. Então, 29% de contribuição para missões é muito significativo para a nossa igreja. Estamos priorizando e temos dado ênfase nessa questão de missões. Então, o plano cooperativo é uma cooperação das igrejas de um estado. Aqui no estado do Goiás, nós temos todas as igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. E nós estamos ligados à convenção, à junta estadual. Então, todas as igrejas cooperam com as juntas, enviando o plano cooperativo. O plano cooperativo, uma parte desse dinheiro é direcionado para o seminário e a outra parte é direcionada também para os missionários que estão no campo, no estado. Então, a nossa igreja tem sido participativa nessa obra missionária. Devolva os seus dízimos, né? É uma demonstração de amor muito grande com a obra do Senhor Deus e gratidão, né? Gratidão por tudo que Deus tem nos proporcionado. Amém? O missionário que entrou em contato comigo de missões nacionais, ele disse que nos desafiou para contribuirmos com o missionário que ia trabalhar com os índios na Amazônia, mas é na Bahia. Depois ele voltou a dizer que era na Bahia, tá certo? Tem um casal que está trabalhando com índios na Bahia. Amém? Fique em pé. Abra sua Bíblia num texto da Palavra de Deus, bem conhecido, e vamos ler. E quando a igreja é missionária, quando a igreja alegra o coração de Deus, o crescimento, eu custei muitos anos para entender isso, sofri muito para entender o quê? O crescimento da igreja não é o pastor que proporciona, é Deus que dá o crescimento da igreja. A igreja só precisa fazer aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. E a essência da igreja é fazer missões. Ide por todo mundo. Então nós estamos fazendo missões. Que Deus nos abençoe. Hoje de manhã na escola bíblica nós tínhamos aqui acho que 5 pessoas novas chegando, né? Então a Raquel, Francisco, o Fábio, a Juliana e o Mike. Então você vê, Deus vai mandando as pessoas e o nosso papel é acolher, amarmos, darmos toda a atenção possível para que a pessoa receba a edificação espiritual e se sinta amada por nós e por Deus. Amém? Vamos ler um texto conhecido. Esse texto o Espírito Santo colocou no meu coração após essa semana ouvir uma palestra com um capelão hospitalar. E Deus me fez lembrar desse texto. Capelão hospitalar. O que é isso? É um conselheiro bíblico que está dentro dos hospitais, às vezes na polícia, trabalha com estudantes em escolas públicas, nos hospitais, nos quartéis, aconselhando, dando apoio, orientação espiritual, orando as pessoas ali. Esse é o capelão, né, que exerce exatamente isso aí. E essa semana eu ouvi um capelão hospitalar, gostei muito da palestra dele e me lembrei desse texto por meio do Santo Espírito. O Espírito me fez lembrar desse texto. Eclesiastes 3. Vamos ler? Tendo em vista que estamos bem no início de um novo ano, aqui podemos tirar algumas lições para aplicarmos na nossa vida.
há tempo para tudo. Eu gosto muito desse texto. É um texto que sempre estou lendo em vários lugares, em muitas ocasiões. E sempre me enriqueço com esse texto bíblico de Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, e vamos ler até o versículo 8. Então diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E diz: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Vamos ler o número 2. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Deus querido, obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra possa nessa noite nos ensinar mais um pouquinho para vivermos a vida cristã com alegria e com sabedoria diante do grande e eterno Deus. Que haja, Deus, concentração em cada um de nós na meditação da tua palavra. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém. Podeis sentar. Há tempo para todas as coisas. Esta semana, ouvindo esse conselheiro bíblico, esse capelão hospitalar, ele começou citando uma frase que eu fiz anotação. Ele diz assim: o que você não resolve em sua mente, seu corpo transforma em doença. O que você não resolve em sua mente, o seu corpo transforma em doença. O que você não resolve aqui, na mente, o seu corpo transforma em doença. E aí ele contou algumas experiências de vivência dentro do hospital. Ele disse que uma senhora de 90 anos estava chorando em um quarto de hospital, numa enfermaria. Estava ali internada em observação. E a filha daquela senhora de 90 anos foi lá, abraçou a mãe e foi consolar a mãe. E aquela senhora de 90 anos disse para a filha: meu pai não podia ter gostado mais da minha irmã do que de mim. Olha o que ela expressou. Com 90 anos, ela disse para a filha: meu pai, ele amou mais a minha irmã do que eu. E aquilo estava no seu coração, na sua mente, por muitos e muitos anos. O capelão contou essa experiência. Uma outra senhora deu entrada no hospital com 72 anos, chorando, e estava fazendo tratamento por causa da depressão. E sua filha perguntou em um determinado momento, na presença do capelão, do conselheiro ali espiritual, naquele hospital. E a filha disse: mamãe, abra o coração, fale o que a senhora está sentindo. E ela disse: minha mãe não poderia ter me abandonado na minha infância. Com 72 anos de
de vida. Uma outra situação que ele contou, que eu achei interessante, é que ele foi em um quarto que tinha uma senhora de 42 anos que a diabetes não queria baixar. E ele se aproximou daquela senhora, o médico pediu, olha, o senhor pode ir na enfermaria tal, lá tem uma senhora que está com a diabetes altíssima, converse um pouquinho com ela. E então ele foi lá, aonde estava aquela senhora de 42 anos com a diabetes altíssima. O que aconteceu? Nada. Tudo legal, tudo certo. Não aconteceu nada. Aí ele disse, tudo bem. No dia seguinte, ele voltou lá. Ela estava chorando. O que aconteceu? A minha irmã. E fez uma queixa da sua irmã. Eu odeio a minha irmã. E a sua irmã tinha acabado de sair. Algumas palavras, alguma coisa ela disse para aquela senhora lá na cama. E ela estava chorando e disse para o capelão, a minha irmã acabou de sair daqui. Eu odeio a minha irmã. E ele passou um tempo conversando com ela, mostrando quanto que aquela irmã o amava, e ela estava exatamente naquele hospital, e tinha toda a assistência ali por sua irmã, e ele descobriu que ela morava com a sua irmã, e por fim, com muito tempo, ela entendeu que a sua irmã era especial, liberou o perdão, a glicose baixou, e foi embora para casa. Então faz sentido. O que você não resolve em sua mente, seu corpo transforma em doença. E aqui nós temos nesse versículo 2, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar. Mas aqui fala, tempo de arrancar. Arrancar o quê? Aquilo que foi plantado em algum tempo atrás e que isso pode desenvolver uma doença grave e inclusive muitos estão doentes porque em algum momento na história da vida entrou alguma coisa de uma maneira muito trágica e aquilo com certeza vai gerar problemas emocionais, doenças físicas e por aí afora. Tempo de arrancar. O que você precisa arrancar? Arrancar alguma coisa que entrou na vida. O que foi plantado errado lá atrás. Arrancar o que se plantou. Que o Espírito Santo nos direcione e que nos traga humildade, né, para que reconheçamos alguma coisa que foi plantada em nossa alma. Eu, por exemplo, carreguei muitos anos no meu coração um certo rancor com meu pai. E só recebi saúde no dia em que pedi perdão de Deus. Meu pai foi um homem bom, direito, honesto. Mas ele tinha uns momentos de grosseria e ele reagia contra minha mãe. Minha mãe sofria isso. E isso me machucava e me machucou muito. Então eu arranquei isso do meu coração. E a partir daí, comecei a ter saúde, uma saúde melhor. Arrancar o que foi plantado em algum momento de nossas vidas. Lembra o que entrou na nossa mente, no nosso coração, pode se transformar em doença física. E um outro conselho que Eclesiastes diz aqui, tempo de matar, o versículo 3. Tempo de matar. O que é que precisamos matar dentro de nós para construirmos um novo tempo, para iniciarmos um novo ano, para desenvolvermos uma vida saudável? Precisamos matar muitos pecados, práticas que não pertencem a Deus e que muitas vezes se instalam na nossa alma, na nossa mente. Paulo fala da natureza carnal. O pecado tem matado muita gente e não deixa que ninguém cresça. Tempo de matar.
Matar o quê? Práticas de pecado. Pecados matam. Lembram daquela história lá de Acã? No capítulo 7 de Josué. Acã escondeu, desobedeceu e o pecado lhe levou à morte. Se queremos uma vida saudável, próspera, uma igreja sadia, uma igreja missionária, uma igreja acolhedora, precisamos tirar de nossa vida, matar o pecado, toda prática, toda discriminação, todo preconceito, qualquer coisa que possa ferir, machucar e não acolher o semelhante. E esse mundo está cheio de coisas que proporcionam isso em nossas vidas. Muitas vezes os nossos olhos brilham para o mundo, mas o mundo está passando como se passa um filme. Ainda no versículo 3, tempo de derrubar. Derrubar o quê? Talvez coisas que foram construídas dentro de você mesmo. Edifícios, torres, que impede você de ser aquilo que Deus quer. Muralhas, derrubar muralhas para construir um coração novo. Tempo de derrubar. Você sabe, queridos, e agora com a pandemia, nesse momento que estamos vivendo, aumentou muito mais ainda o número de pessoas depressivas que estão nos hospitais, diabetes, tudo aumentou. E muitos dos casos, pessoas que carregam dentro da alma ódio, rancor, amargura de toda espécie. Precisamos derrubar isso, arrancar de nossas vidas. Precisamos construir relacionamentos saudáveis que vêm de Deus. Precisamos derrubar aquilo que nos prejudica, negócios, qualquer coisa dessa natureza. Precisamos derrubar. Precisamos também, é tempo de desistir. Versículo 6, o que diz aqui? Tempo de procurar tempo e tempo de desistir. O que é que precisamos desistir? Precisamos desistir de quê? Talvez desistir de controlarmos as nossas próprias vidas. Precisamos deixar que nossas vidas sejam controladas pelo nosso Deus, que Ele guie o volante de nossa vida. Precisamos desistir disso, somos muito bons nisso, de nos controlar a nós mesmos. E quantos fizeram planos para esse ano de 2022 e deixaram Deus fora? Precisamos desistir disso, precisamos colocar Deus na direção de nossas vidas. Eu tenho pensado assim em casa, Senhor, quanto que a gente tem ensinado na igreja, a minha vida toda de ministério pastoral, e quantos colegas, pastores, missionários, você que está aqui, nós temos pastores e pastoras aqui dentro, que abrem a Bíblia e fazem a exposição bíblica, ensinam bem, e a gente percebe cada dia a desistência, o desânimo, o abandono de Deus, da casa de Deus. As pessoas estão tomando a decisão de controlarem suas próprias vidas. O que nós podemos fazer? A palavra é feita a exposição. Atendemos tudo aquilo que é possível, mas a gente percebe o desânimo total. Crentes, eu ouvi agora um pastor falando que na pandemia aconteceu uma coisa interessante também, em relação à igreja. Muitos que já estavam aqui há muito tempo foram embora, deixaram o lugar e agora outros chegaram. Ele disse, é um ponto positivo. Muita gente nova estão nas igrejas e muitos velhos, antigos, saíram e foram embora e estão no mundo. Mas é tempo de desistir de controlar a nossa própria vida. Sabe, queridos, a gente procura sempre fazer o melhor que é possível, mas as pessoas estão sempre abandonando, desprezando aquilo
que Deus coloca à disposição de cada um. Tempo de jogar fora, ainda no versículo 6. O que é que precisamos jogar fora? Nós precisamos jogar fora aquilo que está dentro do nosso coração, que nos faz mal. O que diz Jeremias 17:9? Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. E aqui diz, tempo de jogar fora. O que nós precisamos jogar fora? Aquilo que nos faz mal e está dentro do nosso coração. Algumas amarguras, desejos imorais. Estava lendo Mateus quando ele diz assim, se você pensar numa mulher, olhar para a mulher e desejar, você já adulterou com ela. Eu digo, que coisa profunda isso. Só olhar e se desejar, ali você já adulterou. Então o que Deus quer? Uma mente saudável, uma mente limpa, um coração alegre e limpo diante de Deus. Então precisamos jogar fora desejos imorais, marcas, lembranças, ódios que não convêm, que não somam para o crescimento espiritual da vida. É tempo de jogar fora. Tem gente que carrega lembranças ruins a vida inteira, como falou o capelão que eu citei no início. Uma mulher com 90 anos, com mágoa no seu coração. E ele terminou contando uma história que conheceu uma filha que disse para ele, olha, eu tenho 62 anos. E quando eu tinha 4 anos, a minha mãe matou um cachorrinho que eu tinha. E desde aquele dia, eu odiei minha mãe por mais de 50 anos. Odiei a minha mãe por mais de 50 anos. E ela confessando com o capelão, com o conselheiro espiritual. É tempo de jogar fora essas coisas, ter um coração leve para engrandecer o grande nome do nosso Deus. Ainda no versículo 7, o que diz o versículo 7? Tempo de rasgar. Rasgar o quê? Rasgar o coração para o Senhor Deus. É tempo de termos um coração quebrantado. Eu visitei a irmã Fátima agora de tarde, ela compartilhando um pouco dos noticiários dessa semana. E a Rússia, eu não estava sabendo disso, que a Rússia está se preparando possivelmente para uma guerra com a Ucrânia, não é isso? Ela falou de um vulcão que entrou em erupção no mar. Então uma coisa, e outras coisas que ela compartilhou. Ela disse, pastor, água não apaga fogo? Não apaga o fogo? Eu disse, sim. Pois é, o vulcão está em erupção e está realmente causando problemas. Então, diante do cenário que nós estamos vivendo, é tempo de rasgar o coração para o Senhor. É tempo de termos um coração quebrantado para o Senhor. É tempo de buscarmos intimidades com Deus. É tempo de devoção, que seja na oração, na leitura bíblica. É tempo de ouvirmos o Espírito Santo falar por meio da sua palavra, por meio da igreja. É tempo de restauração da família, da sua própria vida. É tempo de consagração dos nossos dons. É tempo de vivermos em santidade diante de Deus. É tempo de rasgar o coração para Deus. Quem sabe no início desse ano e nessa noite Deus esteja lhe despertando, tocando o seu coração para isso, para uma vida santa, uma vida de retidão. Ainda no versículo 8 diz, é tempo de lutar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de lutar para que haja uma vida próspera.
É necessário também, é importante essa luta, tempo de lutarmos contra o diabo, contra os valores desse mundo tenebroso. É tempo de lutarmos também com planejamento, com sonhos, com metas, com busca de conquistas. É tempo. É tempo de abraçarmos. Deus quer também, Ele proporciona prosperidade. Lute também a favor do reino, a favor do amor. Lute a favor da saúde. Lute a favor da paz. Lute a favor da felicidade. Lute a favor da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É tempo de lutar. Versículo 7. Das 28 características do tempo, aqui citei 7. Tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de derrubar, tempo de desistir, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de lutar. E eu quero que a igreja, esse ano, cada membro, cada discípulo se empenhe em lutar. Há muita coisa a se fazer nessa cidade. Podemos alcançar muitas pessoas. Olha só o que está acontecendo. De manhã aqui, quando eu vi a Raquel, o Francisco, esses dias vindo para a igreja, o Fábio, a Juliana, está no intervalo de trabalho aqui. Um jovem que o irmão Gilmar falou, Mike, Deus está agindo. Deus está agindo nos corações das pessoas. Então nós precisamos lutar, nos esforçar para acolhermos, para darmos atenção e irmos em busca de outros que estão espalhados nessa cidade. E lembre-se, o crescimento da igreja do Senhor é Ele que proporciona. Mas Ele espera a nossa parceria na obra missionária. Lute por sua igreja, contribua com a sua igreja, faça aquilo que for possível, mas lute também, arranque tudo aquilo que lhe atrapalha no crescimento espiritual. Mantenha-se firme com uma vida de santidade diante de Deus. Jogue fora tudo que não serve. Amém? Lute. É tempo de lutar. Fique em pé. Vamos orar? Então, queridos, esse texto me fez lembrar o que o capelão citou na palestra que eu ouvi esses dias. O que você não resolve em sua mente, seu corpo transforma em doença. E há muita gente doente, muitas pessoas doentes. Vamos resolver tudo isso, jogar fora tudo aquilo que não convém. E vamos lutar para uma vida saudável, alegre. E Deus tem nos proporcionado a oportunidade. Hoje de manhã nós fizemos a leitura no Evangelho que fala quando Pedro estava andando sobre as águas, por um momento ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade. E naquele olhar para a tempestade ele afundou. Então o nosso foco deve ser sempre Cristo. Se qualquer desvio, por menor que seja, do olhar de Cristo, vamos tremer nas bases. Podemos receber aflição em nossa alma. Lute com perseverança. O mundo está aí. Não creio que esse mundo vai melhorar. Eu tenho perdido esperança. Eu sei que o nosso Deus, Ele pode fazer o impossível. Mas é como se já estivéssemos vivendo o princípio das dores. Foque em Jesus. Amém?